que a Super Interessante, que é uma revista científica, né? Divulgou uma matéria sobre um estudo feito sobre as obras do Chico Xavier. Então, se usou uma inteligência artificial para buscar padrões nas obras dele, já que ele escreveu, como a gente falou, ele foi até a 7ª série ali, tecnicamente limitado, né, em termos de teoria. Ele escreveu mais de 500 obras, tendo essa condição, né, lá no interior de Minas Gerais. Né? São Leopoldo, a cidade? São Leopoldo, né? O objetivo dessa inteligência artificial era estudar as obras dele e perceber se existiam padrões, porque ele escrevia, através dele se manifestava médico, que é o André Luiz, a poeta. Então as escritas eram de épocas diferentes, de formatos diferentes, e essa inteligência artificial tentava buscar uma similaridade para saber se era a mesma pessoa que tinha escrito. E o resultado desse teste foi que não era a mesma pessoa, falando, não tem como, não tem similaridades nenhuma. Né, nessa escritura. Até a matéria se encerra dizendo, a gente não pode provar que é verdade, que ele se comunicava com o espírito, mas se esse ser humano não tem uma capacidade de superdotação, você tem que dar 5 cadeiras na Academia Brasileira de Letras para ele, porque é uma obra muito vasta e uma escrita assim, fantástica. Então, o Chico Xavier foi o primeiro a ir para a televisão, no Pinga Fogo, recorde de audiência, e foi o primeiro também a falar sobre coisas do futuro, órgãos de plástico e até comunicação extraterrestre, bases na Lua, tudo isso que a gente está meio que vivendo agora, ele falou antes, né? E eu queria amarrar justamente essa questão com a inteligência artificial. A visão da maioria de nós, ortodoxa, né, é justamente de que parece que as coisas da vida não têm tanto valor, a gente tem que se preocupar mais com as coisas do espírito, e assim, isso muitas vezes bloqueia a gente de pensar em evoluir, tipo aqui, vamos evoluir, vamos gostar da vida, a gente parece que tem que sair daqui logo, a vida não é tão boa assim, e isso amarra a gente em questão da evolução, porque a gente sempre vê uma evolução, algo acontecendo, igual a tecnologia, falando, mas isso aí vai ser ruim para a humanidade, isso vai causar o extermínio, a gente sempre está vendo essa visão apocalíptica. A doutrina espírita ela é mais aberta para isso, se comunica com extraterrestres, ou seja, existem civilizações mais avançadas do que a nossa, né? A tecnologia está presente também na vertente espírita, e isso ajuda a entender um pouco mais a evolução e a tecnologia. Como que a doutrina, ou você enxerga essa questão da tecnologia? É mais fácil de enxergar por essa ótica, ou isso ajuda a compreender melhor os quadros evolutivos com a tecnologia presente? O que você acha sobre isso? Sim, porque a visão nossa é assim, o espírito, ele é a criação, né? O resto podem ser cocriações, né, do próprio homem ou do próprio espírito. As máquinas, a tecnologia são cocriações nossas, nós utilizamos daquilo que nós encontramos na natureza, que também é uma criação de Deus, para deixar a nossa representação. Olha, eu usei a minha inteligência para produzir isso, né? Por que nós não acreditamos nesse cenário apocalíptico, né? Porque a verdadeira essência está no espírito. Digamos que, de repente, as máquinas, né, falando de uma IA, venham aí a tomar conta aqui do planeta Terra, como foi a Matrix. Mas, se é o espírito que é o verdadeiro ser, né, nós não estamos subjugados a elas, né? Nós só voltaríamos para cá se nós tivéssemos que viver alguma experiência, aquilo ali fosse de alguma forma importante para a gente, né, para poder realizar um progresso. Mas eu fico me perguntando, que progresso nós vamos ter reencarnando aqui como escravos e, no caso da Matrix, né, ficar lá vegetando de alguma forma, só gerando energia para as máquinas. Não faz muito sentido isso daí, né? Mas assim, eu acredito que Deus permite que a gente viva as experiências, porque nós temos aquilo que nós chamamos de o livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas, mas respondemos por elas, né? Então, se a gente for e criar alguma situação que possa gerar um constrangimento, nós vamos ter que dar conta disso. Aí nós vamos ter que aprimorar a nossa inteligência para dar conta daquilo. Talvez a ideia da Matrix lá, tentando fazer um paralelo, seria algo meio parecido. Agora, o ser humano tem que desenvolver determinadas capacidades para dar conta e resolver o problema das máquinas, porque a humanidade tem que voltar a viver dentro da realidade, né? Então, assim, não sou muito crente nesse cenário apocalíptico, salvo tenha experiências importantes, né, para o espírito, mas o espiritismo permite que a gente veja a tecnologia como aliada, porque o progresso para o espiritismo ele é inevitável. Nós vamos progredir, né, em ciência, tecnologia e em moralidade. Não tem como, tá? São duas vertentes, intelecto e moral.
o intelectual impulsiona o moral, né, no momento certo, quando nós desejamos, porque é uma questão de livre-arbítrio. Então nós temos que progredir intelectualmente, né? As IAs é um progresso nosso, quando a gente gera tecnologia, tem esses avanços, por mais que a gente use num primeiro momento para coisas ruins, porque muita tecnologia boa surgiu das guerras, né? Mas é um progresso da humanidade, de certa forma, né? Aquela tecnologia foi um progresso da humanidade, daqueles seres humanos que produziram, que tiveram a ideia e que traz um certo conforto hoje, tá? Então a gente vê com bons olhos. Que nós não vemos com bons olhos é talvez no uso em que a gente vai dar daqui para frente. Que nem você falou, se eu for usar só para não estudar mais, para não evoluir intelectualmente, isso é um problema, né? Se eu vou usar para fazer o mal para alguém, por exemplo, vou produzir um vídeo automaticamente, colocar lá o Vandrei falando com a voz dele, né, ele mesmo cometendo alguma barbaridade, para de repente criar um escândalo na sociedade para prejudicar ele, sendo que ele não faz aquilo, isso é um problema, né? Então, mas se eu fizer esse mal, ou quem fez esse mal, mais cedo ou mais tarde, pela lei de causa e efeito, vai ter que reparar o mal, não tem como.